Sem dúvidas, a Deep Web é um dos lugares que mais brinca com o imaginário das pessoas na internet. Existem muitas histórias, lendas a respeito desse lugar, muitas coisas macabras. Um lugar apontado como berço de diversos crimes pelo mundo, desde massacres escolares, vendas de drogas, vendas de armas, contratos de serviço de assassino de aluguel, de hackers, sequestro, vendas de humanos, tráfico humanos e todo tipo de coisa ruim que você pode imaginar. Sem dúvida, a Deep Web é um lugar que reúne muitas pessoas bizarras e perigosas por ser um lugar que garante, até certo ponto, o anonimato. Mas também existem os lados bons da Deep Web, e hoje em dia essas lendas não são mais tão verdadeiras quanto eram antigamente. Afinal, muitas pessoas acessam aquele lugar por curiosidade, então muita gente acaba frequentando mais o lugar. Muitas coisas são mais facilmente, mais rapidamente denunciadas. Hoje em dia, graças à tecnologia, muitos sites criminosos são derrubados de forma mais rápida. Mas muita coisa que a gente acaba tendo acesso hoje em dia na Deep Web ou na Dark Web é meio que falso, sabe? Os sites não são verdadeiros, são feitos mais para chocar o público que entra na Deep Web ou na Dark Web em busca de coisa obscura e acaba se deparando com um site que é graficamente explícito. Mas por trás do site não tem nenhum crime de verdade. Não tem, sei lá, tráfico humano acontecendo ali ou vendas de armas de verdade acontecendo por ali. Porém, o site tá ali para assustar as pessoas e só. É mais por marketing do que qualquer outra coisa. É falso. Mas hoje nós vamos visitar um site que existiu de verdade e foi um dos mais sinistros e obscuros que existiram na Dark Web e com certeza o palco de um dos casos mais bizarros da história da internet toda. É o caso de canibalismo de Armin Meiwes, ou Meiwes, não sei falar. É um caso que ficou bastante conhecido e resumindo para vocês, basicamente o Armin frequentava esse site em busca de uma pessoa que fosse se oferecer para ser devorada por ele, literalmente. Até que enfim, depois de um tempo tentando aparecer um voluntário, um cara chamado Bernd Jürgen, e ambos combinaram de se encontrar na casa do Meiwes. O encontro aconteceu e inicialmente o Meiwes preparou uma refeição para os dois, e a refeição basicamente era composta pelo pênis do convidado dele, ou seja, o p do Bernd. Depois dessa refeição maravilhosa, o Bernd pediu para ser drogado, e ele falou que assim que ele ficasse desacordado, o Meiwes poderia começar a desmembrar ele. Bom, o Meiwes ele pendurou e fatiou o corpo do Bernd e passou os próximos meses se alimentando basicamente só dele. Todo o processo de desmembramento foi gravado e algumas fotos desse vídeo foram tiradas durante o julgamento de Meiwes e vazadas na internet, então você consegue encontrar essas fotos na internet. Esse caso doentio teve início em um site chamado The Cannibal Cave Forum, ou então, para o português, Fórum do Café Canibal. Hoje em dia esse site não está mais ativo, só é possível acessar ele através do Wayback Machine, que basicamente é um banco de dados de arquivos históricos da internet, onde você consegue acessar vários sites e arquivos antigos através desse sistema. Bom, chega de enrolação e vamos direto para o site. Logo de cara, embaixo do título do site, você tem um aviso piscante escrito Perigo, e uma pequena descrição embaixo falando que o fórum é dedicado a cobrir uma gama completa de fantasias sexuais. Ou então, fantasias envolvendo adultos consentidos. Aparentemente eles não aprovavam menores de idade no fórum, o que é o mínimo, né? E avisam que se você acha o conteúdo deles ofensivo, é simplesmente para você sair do site imediatamente. Logo abaixo já começa as conversas do fórum em si, e podemos ver muitas mensagens de muitos usuários, e cara, é surpreendente o tanto de gente que tinha nesse negócio, o tanto de gente doentia que aparecia aqui. Abrindo uma das primeiras mensagens dessa página, a gente já tem uma boa ideia do que acontecia nessas conversas entre eles. Aqui na conversa a gente vê um usuário chamado Peroloco que está respondendo um outro usuário que está basicamente exaltando esse trabalho do Peroloco. E, bom, de acordo com a mensagem aqui que vocês podem ler se vocês quiserem, o trabalho desse Peroloco não é exatamente dos mais legais. Por sua vez, o Peroloco só está agradecendo a essa devoção desse usuário que está elogiando ele. Pelo que vocês podem ver aí, esse usuário que está fazendo esses elogios ao Peroloco chama Cow Stephanie, e traduzindo para o português seria Vaca Stephanie. Mais pra frente vocês vão entender o sentido desse termo, assim como de outros que vão aparecer, e já dá para ter uma boa ideia de que o termo não tem uma conotação muito boa de forma alguma. Inclusive, a Cow Stephanie encerra o elogio dela ao Peroloco com a assinatura Sua Vaca, parênteses, Mu. Embaixo o nome dela, Stephanie. É muito bizarro, cara, isso só piora. Em outra conversa a gente pode ver um usuário chamado Cat, que está se apresentando, falando a altura, a cor dos cabelos, o comprimento dos cabelos, como são os olhos dela, o tipo de corpo dela, coisas assim. E aí ela fala que ela daria um belo presunto ou lobo assado.
Logo abaixo você consegue ver que essa conversa não estava limitada só a esse usuário chamado Cat, mas também tinha outra usuária chamada Senhorita Porca Longa. E pelo que dá pra entender, elas estavam se apresentando e se oferecendo pra um cara chamado Chef Canibal Chef, para que esse cara pegasse, cortasse e preparasse elas para se alimentar. Bom, esse chefe aí pede pra elas foto do corpo delas, os cortes que elas gostariam de receber, passa o e-mail dele pra elas e depois pergunta como elas gostariam de ser preparadas e comidas. E sim, isso é uma coisa muito recorrente nesse site, muita gente aparece se oferecendo para ser devorado. O caso famoso do Mewis não foi exceção, ele foi o mais conhecido e mais divulgado, porém, existem inúmeros outros que nem sequer chegou na grande mídia, que o povo nem ficou sabendo. Nessa outra conversa aqui, a gente pode ver um usuário chamado Dr. Desmed, que está se oferecendo para ser um veterinário de meio período. Ele está se oferecendo para trabalhar em uma empresa, uma instituição, que tem o nome dessa sigla aí, CEMHFSA. O cara respondendo a esse doutor, entre aspas, se refere a essa empresa que tem o nome dessa sigla como sendo uma clínica veterinária. Ele fala que eles têm sim uma vaga disponível, mas o mais assustador é que esse doutor Desmed, ele realmente é formado em medicina, pelo que ele mesmo diz. E pelo que dá pra entender, a função desse doutor nessa empresa seria fazer teste com pessoas, seria fazer experimentos, ou então uma espécie de treinamento e preparação para cozinhar a pessoa, vender alguma coisa do tipo. Vocês vão entender esse negócio melhor um pouquinho pra frente, mas acho que já deu pra ter uma boa noção do que se trata. Bom, já nessa página aqui a gente tem o significado daquela sigla enorme que eu li pra vocês. Bom, essa empresa, entre aspas, garante que todo gado, entre aspas, deles é garantido com livre de BSE, eu não sei o que é BSE, e doenças aftosas. Doenças no geral, imagino. Eles garantem cortes de primeira qualidade e escravos de rapé totalmente treinados. Ou seja, realmente uma das funções daquele médico trabalhando nessa empresa seria treinar escravos. Logo embaixo, eles explicam que eles são uma associação profissional de fazendeiros e criadores de gado especializado na criação de produção de fêmeas humanas como gado. Essa criação será usada tanto para consumo quanto para escrava. E pelo que a gente consegue ler também, esses caras faziam tráfico humano internacionalmente, ou seja, era um esquema muito bem montado e estruturado. Agora, sobre as pessoas que apareciam se oferecendo para serem consumidas, elas eram meio que obrigadas, caso elas quisessem se oferecer, a preencher um formulário de consentimento, digamos assim. E é esse formulário que vocês estão vendo agora na tela de vocês. E bom, a pessoa tinha que preencher se ela era voluntária ou se era involuntária. Eu imagino que quando a pessoa era involuntária, não ela era que preenchia, era assim a pessoa que sequestrou ela, mas tudo bem. Bom, aí a pessoa tinha que falar como ela era, a idade, o peso, a data de nascimento, a altura, falar por que ela estava se oferecendo, então por que a pessoa sequestrada estava sendo oferecida para consumo. A pessoa tinha que escrever o que ela queria, se ela queria o sexo oral, se ela queria escravidão extrema, se ela queria desumanização completa. Enfim, a pessoa falava quem ela era e o que ela queria. Imagino que eu não preciso dar muito mais detalhes sobre isso, né? Já ficou bem claro o que é isso. Nessa outra conversa aqui, a gente pode ver uma usuária chamada Laura, que tá basicamente falando o quanto ela fantasia ser massacrada, cara. Ela dá detalhes do que ela gostaria de uma maneira muito grotesca e nojenta. E é assustador pensar como uma pessoa, como um ser humano, consegue fantasiar a si mesma nesse estado. Como a pessoa consegue se fantasiar sendo massacrada, cara, é muito bizarro. O mais bizarro ainda é o tanto de gente que apareceu respondendo interessado em consumir essa mulher que estava se oferecendo para ser massacrada. E nessa outra conversa temos uma usuária chamada Mulher Cristã que está perguntando sobre empalar cachorro, só que não cachorro bichinho, cachorro homem, ser humano. Logo em seguida ela começa a falar como ela tá cansada do, sei lá, namorado, companheiro, marido, sei lá que porra de relação esses dois tinham. Ela tava cansada do cara que tava com ela, reclamou do cheiro do pau dele e falou que queria empalar ele. Perguntou qual seria a melhor forma de empalar o cara. Velho, olha o nível de conversa e tem gente que responde ainda. E isso vai piorar ainda mais agora. Vocês estão olhando agora para uma página desse fórum que fala detalhes sobre como você deve empalar alguém, cara. É tanto detalhe, é tanta coisa absurda. Eles falam os melhores materiais, como deve ser feito, fala como manter a pessoa viva o máximo de tempo possível. Cara, é muito doentio, são vários jeitos, é um negócio assim que não vale a pena ler de jeito nenhum. E pensar que isso existiu e ainda existe é bizarro e assustador, cara. O que mais me deixa perturbado é pensar que pessoas se oferecem pra passar por isso. Eu não consigo entender isso, cara.
Nessa página aqui a gente consegue ver como o modus operandi dessa empresa, entre aspas, funcionava. Eles falam que eles realmente sequestravam pessoas, falam dos gastos que ele tem, falam das vagas disponíveis para trabalhar com rebanho, entre aspas, ou então com vacas e porcos. E eles explicam como eles treinam essas pessoas sequestradas para serem escravas, para serem vendidas, abusadas, escravizadas e então consumidas. E pelo que dá pra ver também, através daqui mesmo você preenche um formulário de pedido para conseguir a sua carne, digamos assim. Bom, e para terminar de vez, essa última página aqui que eu entrei, basicamente fala sobre o gado disponível deles. E logo abaixo vocês conseguem ver uma pequena listinha de mulheres que eles sequestraram e que passaram por treinamento, entre aspas, para serem vendidas como escravas para então serem consumidas. Eles colocam alguns detalhes sobre quem são essas mulheres, como o peso, o tamanho, essas coisas, o tempo de treinamento, o comportamento delas. Eles falam para que tal mulher é mais indicada. Eles chegam a falar o tempo que essa mulher deve ser mantida como escrava, para então depois ser abatida e posteriormente consumida. Mas o que mais me chamou a atenção foi o grupo de mulheres, que tá bem no finalzinho da página assim, que eles falam que enganaram, dizendo a elas que elas estavam assinando um contrato para trabalharem como modelos, quando na verdade elas estavam sendo sequestradas para passarem por isso, por esse programa de treinamento de gado, para serem preparadas para ser vendidas para pessoas doentes que querem abusar delas, que querem tornar elas escravas, fazer coisas horrendas com elas, para então depois matar de forma horrível para depois comer o corpo delas. Então, para quem pensava que aquelas histórias de venda de ser humano, então de bonecos humanos, era uma lenda apenas da Deep Web, da Dark Web, aqui é a prova definitiva de que isso realmente existiu, acontecia e provavelmente acontece até hoje. Espero que em escala menor, mas cara, existiu e isso é perturbador. Felizmente esse site já não tá mais no ar provavelmente. Não vale a pena ir atrás disso, não vale a pena pesquisar sobre isso, não vale a pena entrar na Deep Web de hoje em dia e procurar sites desse tipo hoje em dia, não vai agregar em nada na sua vida, e ainda que você seja uma pessoa que por alguma caralho de motivo está interessado em fazer parte de um negócio desse, cara, não vai atrás, vai se tratar, vai dar um jeito na sua vida, porque isso não é normal de forma nenhuma. O vídeo no geral foi esse mesmo, eu sei que foi bem perturbador, foi bem desconfortável, mas foi só a critério de curiosidade mesmo. Obrigado pra quem assistiu. Por favor, deixe o like se você gostar, se inscreva se você gostar, quiser e puder. E valeu, falou, até a próxima.